to dead heat. It's Jackie Stewart, Rich Elswars and McLaren. Nobody has ever seen the finish of a motor race like that. But during those 3 days, the human capacity for excellence, for ingenuity, for callousness, for vulgarity, for sheer noise, for waste, for daring, for beauty. Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à primeira edição do podcast Dos Olhos do Setor de Fórmula 1. Este podcast tem como objetivo dar a conhecer a Fórmula 1, de forma mais detalhada, todos os aficionados da categoria de desporto motorizado. Incidirá sobre temáticas do passado e do presente, tentando ir ao encontro dos pedidos dos nossos ouvintes, ao mesmo tempo que se compromete com informação de qualidade e em volume suficiente para se apresentar como um podcast que quer ser detalhado e relativamente aprofundado nas análises que faz e nas temáticas sobre as quais incide. Nesta primeira edição, falaremos sobre o Brown GP e sobre um dos momentos mais icónicos da categoria rainha do desporto motorizado. No fundo, falaremos sobre o conto de fadas que marcou o último ano da década de 2000 nesta categoria. Mas antes de falar da Brown, eu penso que é importante falar um bocadinho sobre a escuderia que a antecedeu, a Honda. A Honda, para todos aqueles que são aficionados do desporto motorizado e concretamente da Fórmula 1, é uma categoria incontornável e a sua história é indissociável da história da própria Fórmula 1. Todos nós nos lembramos de momentos icónicos da Honda, como fornecedora de motores principalmente, nomeadamente no âmbito da construção, por exemplo, do MP4 em 1989, ícone da rivalidade entre Senna e Prost nesse mesmo ano e que culmina num incidente icónico em Fuji que dita a vitória de Prost no campeonato desse mesmo ano e que está associada, no fundo, a McLaren a 15 das 16 vitórias desse ano. No fundo, está associada a carros icónicos, é uma extrema competitividade, é um extremo rigor e a sua história, como eu disse, é indissociável da história da própria Fórmula 1. No ano de 2006, em virtude da ilegalização dos patrocinadores associados à produção e comercialização de tabaco, a British American Racing, sigla BAR, associada a um motor Honda, portanto BAR Honda, acaba por abandonar a Fórmula 1 em virtude das regras que impõem a não promoção de produtos associados à comercialização e à produção de tabaco. Esta companhia, British American Tobacco, que patrocinava a BAR, é então obrigada a afastar-se da Fórmula 1 ou a acabar com todas as referências, no fundo, ao seu próprio ramo de negócio. A escuderia acaba por abandonar a Fórmula 1 e é vendida à Honda, que acaba por herdar as suas instalações em Brackley, na Inglaterra, e acaba por abrir um centro de instalações também no Japão. No fundo, a Honda entra com um projeto ambicioso, com uma dupla de pilotos bastante capacitada, herda Jason Button, que já está desde 2003 na BAR, e contrata um piloto já calejado e no fundo, com bastantes vitórias portanto, no desporto motorizado, Rubens Barrichello, eterno companheiro de Schumacher durante 5 anos na Ferrari, e portanto, vencedor já nessa altura de 9 provas na Fórmula 1, com um conjunto considerável de poles, portanto, um piloto bastante sólido para ser o companheiro em igual patamar de Jason Button nesta equipa que estava agora a aparecer. Os seus objetivos, segundo aqueles que lideravam a equipa, que também tinham um staff e um grupo de recursos humanos extremamente adequado, era simples. No fundo, era ser competitiva no pelotão da frente e talvez até trazer um campeonato para Brackley, algo que a Honda, como escuderia por si própria e não como fornecedora de motores, nunca conseguiu fazer nos anos 60 e não vai conseguir fazer agora no retorno em 2006 a 2008, não irá conseguir fazer. Pese embora isso, o início da Honda na Fórmula 1 é bastante promissor. O carro é bastante competitivo, é um carro de meio para a frente do pelotão, é um carro sólido, com uma dupla de pilotos muito sólida, é um staff muito competente, mesmo à luz dos problemas que houve com o aerodinamicista Geoff Willis. O staff é composto por nomes que são conhecidos de todos nós que somos aficionados da Fórmula 1. Gilles de Ferran como team principal, Andrew Chauvelin como engenheiro de Jason Button, e ele também icónico hoje, visto que tem uma posição de relevo no âmbito desta equipa, desde a era híbrida desta equipa da Mercedes. O Nick Fry, que será um ícone depois também no âmbito da aquisição da Honda por parte do consórcio Brown-Fry. O carro é um carro bastante competitivo e a Honda, pese embora alguns problemas de fiabilidade iniciais, consegue um final de época muito capaz, com uma grande aproximação aos líderes, tendo em conta que Jason Button nas últimas 6 corridas foi o piloto que mais pontuou no geral, tendo
sido responsável por 4 pódios, tendo ganho uma corrida nesse ano na Hungria, em 2006, uma corrida com condições climáticas acidentadas. No fundo, o sucesso da Honda inicial é capaz e no fundo a equipa propõe-se logo no primeiro ano a atingir desígnios para os quais tinha estabelecido. Portanto, estabelece como uma equipa de frente do pelotão, uma equipa competitiva, mostra um carro extremamente competitivo no âmbito da qualificação. Temos a pole de Jenson Button e muitas vezes é prejudicada pela falta de fiabilidade do monolugar. Se nós pensarmos, essa época está associada para a Honda a 4 DNFs para Button, muitos deles mecânicos, e a 3 DNFs para Barrichello. E no fundo é prejudicada também pela sua falta de competência no âmbito dos pitstops e no âmbito da estratégia. Se nós pensarmos, Barrichello poderia ter tido um resultado muito melhor do que aquele que teve em Imola, acabou em 12º em São Marino, quando se calhar com uma estratégia adequada poderia ter ido ao pódio, ou mesmo que não fosse ao pódio, poderia ter tido um resultado extremamente competente. Portanto, chegamos à conclusão que, mesmo tendo em conta a falta de fiabilidade do monolugar, que é testável pelos DNFs que teve, e pela falta de alguma competência no âmbito da estratégia dos pitstops, curiosamente o estrategista da Honda é hoje estrategista da Mercedes, e conheci também pelos seus episódios do Valtteri James, é o James Valls. Mesmo tendo em conta todas estas idiosincrasias, a equipa acaba a época de uma forma especialmente forte. Como eu disse, Jason Button acaba como um dos melhores pontuadores, acaba, portanto, em 6º no campeonato de pilotos, Barrichello acaba em 7º, a equipa acaba em 4º no campeonato de construtores e Button acaba como o melhor pontuador das últimas 6 corridas. No fundo, Button superiorizou-se a Barrichello neste primeiro ano, como se irá superiorizar, no fundo, constantemente nos consecutivos anos que se seguem. E, no fundo, a Honda mostra o seu calibre ao vencer uma corrida, que era algo extremamente interessante para uma equipa que era conotada como midfield, visto que é a única equipa que fora do top 2, Renault e Ferrari, consegue vencer. Nem mesmo McLaren, que passa por problemas com o seu piloto Juan Pablo Montoya e é obrigado a acabar a época com Pedro de la Rosa, consegue chegar a estes desígnios e, no fundo, estes anos iniciais mostram-se bastante promissores para a equipa da Honda. O ano de 2007 é totalmente diferente. Portanto, a equipa que tinha acabado com 86 pontos no sistema de pontuação antigo em 2006 começa o ano de 2007 com grandes expectativas, mas o monolugar mostra não ser nem de perto nem de longe tão competitivo como o monolugar de 2006. Este é o primeiro projeto integralmente desenvolvido pela Honda Racing Company e pelos seus engenheiros e pela sua equipa de trabalho, tanto em Brackley como no Japão. No fundo, é o primeiro projeto encabeçado por Shuei Nakamoto, no fundo o líder dos engenheiros, e o primeiro projeto encabeçado por exemplo, Loic Bigois como líder dos aerodinamicistas. É um projeto que tem agora o cunho da Honda totalmente, ou seja, o primeiro carro da Honda, o RA 106, é um carro conotado com a Bar, ou seja, é um carro produzido pela Bar, em que a Honda compra a escuderia já num período avançado da pré-época e, portanto, utiliza esse carro, um carro que é bastante sucedido, como eu já referi anteriormente. Mas este período agora, de 2007, é um carro que já sendo desenvolvido pela Honda, é um fracasso total. A Honda, que era uma escuderia com um elevado número de recursos e com um projeto que, tendo corrido tão bem no primeiro ano, ambicionava agora correr ainda melhor, ou pelo menos tão bem no segundo, isso acaba por não acontecer. A Honda acaba por perder uma série de patrocinadores importantes, acaba por se desvincular totalmente da BAR e das cores da BAR, o vermelho e o branco, e no fundo, ainda que tenha apresentado um carro que tenha ficado icónico pela sua livery e pela sua pintura, que foi o carro de 2007, o carro ambientalista, com um patrocínio que era gratuito, do My Heart Dream, a falta de patrocinadores acaba por prejudicar muito uma Honda que dizia, nas palavras de Gilles de Ferran, que não precisava tanto desses patrocínios, porque era uma escuderia reconhecida e um fabricante de carros nipónica, uma super fabricante de carros, um super gigante no âmbito da produção e da comercialização de carros e, portanto, no fundo, numa altura em que os patrocinadores começam a ficar altamente mediáticos e que as escuderias começam a recorrer de forma mais massiva a estes como ajuda de capital para fazer face às suas despesas anuais, a Honda, quase numa atitude que é um misto de falta de negociabilidade e de marketeabilidade com um misto de arrogância, afirma que não necessita e que acaba por ficar com um main sponsor, que é o myheartdream.com,
um main sponsor que é absolutamente gratuito e que depois a falta de capital derivada pela escolha de um main sponsor gratuito acaba por pesar no âmbito do capital disponível para desenvolver o carro e do capital disponível para levar a cabo o ano. No fundo, este ano, 2007, para a Honda é um fracasso total. O carro é extremamente limitado do ponto de vista da competitividade, a Honda não consegue adaptar-se à reintrodução do controle de tração e a um conjunto que mesmo assim era ligeiro de mudanças nas regulações desse ano. No fundo, o regulamento técnico não passou por uma mudança assim tão grande e esta perda de competitividade da Honda justifica-se sim por um projeto abraçado e encabeçado e com a chancela de Shuhei Nakamoto e que no fundo não é bem sucedido. Eu diria que mantém-se os problemas na fiabilidade, e isso que é visto pelo número de DNFs que a Honda teve nesse ano, e que ou seja, mantêm-se os problemas e a competitividade do carro não acompanha. Os problemas nos pitstops mantêm-se, o problema na estratégia mantém-se. Há erros também, desta vez, de ambos os pilotos, que com um carro pouco competitivo podiam ter feito mais em determinadas corridas, como por exemplo Mónaco e o Canadá. Se nós pensarmos, por exemplo, o Grande Prémio da Europa de 2007, que também é icónico pela saída de 5 pilotos na primeira curva da segunda volta, todos eles a fazer aquaplaning, no fundo é um erro de Button e talvez seria o melhor resultado de Button nessa época. E no fundo a conjugação dos problemas da outrora, a fiabilidade, a falta de capacidade nos pitstops, conjuga-se agora com uma falta de competitividade de um carro que em qualificação não era péssimo, mas em corrida não tinha o ritmo de corrida que se exigia. Se nós pensarmos, mesmo assim, a maioria dos DNFs, ainda que também haja DNFs que sejam mecânicos, e como eu disse, o problema da fiabilidade mantém-se, e se nós olharmos para o Brasil, isso é visível. Portanto, no Brasil ambos os carros retiram com um problema mecânico no motor derivado ao sobreaquecimento, ou seja, o problema da fiabilidade mantém-se, e o problema da consistência dos pilotos também começa agora a jogar um novo papel. Pilotos esses que estão conotados com grande consistência. Se nós pensarmos, Barrichello durante 5 anos foi piloto da Ferrari. Portanto, durante 6 anos, peço desculpa pelo erro, durante 6 anos Barrichello foi piloto da Ferrari e mostrou sempre um grande grau de consistência como número 2 de Schumacher. Agora Barrichello parece, com o passar do tempo, perder parte dessa consistência, e mesmo Button, que tinha feito uma excelente época na época passada, acaba por, nesta época de 2007, fazer uma performance muito abaixo daquilo que se esperava. No fundo, a época começa por ser, no fundo, um fracasso total. Se nós pensarmos, a própria equipa B da Honda, digamos assim, não era bem uma equipa B oficial, nem tinha a mesma relação como a Haas tem com a Ferrari este ano, nem como a AlphaTauri, ou se nós quisermos a Toro Rosso tem com a Red Bull. Era uma equipa B no sentido em que era uma equipa que comprava motores à Honda, que era a Super Aguri, e ainda que não tivesse nenhuma relação formal, era vista pelo público como uma segunda equipa de uma equipa que era no fundo produtora e fornecedora de motores a outras equipas na Fórmula 1. Portanto, esta época foi fraquíssima. Barrichello não pontua, Button marca apenas 6 pontos e no campeonato de construtores a equipa apenas consegue ultrapassar a Super Aguri com o 5º lugar de Button na China. Portanto, na penúltima corrida do campeonato. A equipa acaba com 6 pontos segundo o modelo antigo de pontuação e como eu disse, Barrichello não pontua, algo que era atípico para um Barrichello que, apesar de já ter passado por equipas menos competitivas como a Jordan, vinha agora numa senda de grandes pontuações e de épocas muito sólidas, tanto com a Ferrari como com a Honda em 2006. 2007 é uma exceção e a Honda passa aqui a ter, no fundo, um cartão amarelo, se quisermos, sobre o projeto que tem para o futuro. 2008 é um ano de transição e por isso a Honda não melhora muito. No fundo, anos de transição estão sempre conotados com uma decisão importante a tomar por parte das equipas. Desenvolver o monolugar desse ano ou preparar uma mudança de regulações grande a acontecer no ano seguinte. Hoje, na Fórmula 1, temos também o mesmo dilema. As notícias que nos chegaram da Mercedes e concretamente Toto Wolff nas suas declarações à Sky Sports F1 mostram, no fundo, este dilema e no fundo, esta discórdia que existe no seio da Mercedes este ano sobre se será a melhor opção desenvolver o monolugar deste ano ou se será a melhor opção começar a preparar a mudança de regulações do ano que vem. James Allison afirma que o W12 ainda terá mudanças. Toto Wolff diz que as mudanças acabaram e que a Mercedes está totalmente focada em 2022 e no fundo percebe-se
à semelhança do que aconteceu neste ano de 2008, percebe-se um paralelismo com a situação da Fórmula 1 atual. Portanto, este ano de 2008, a mudança mais importante, diria eu, se calhar, se quisermos o passo mais importante, é a entrada de Ross Brown como team principal da Honda para este ano. Ross Brown é uma aquisição de peso, é um team principal altamente calejado, com grandes capacidades técnicas, tanto que presidia o grupo técnico da Fórmula 1 nesse ano, e vamos ver portanto, vamos ver ao longo deste podcast o quão importante era essa presidência e quão importante foi para conseguir levar a cabo um projeto de sucesso na Brown. Ross Brown é um técnico, é um designer, é um dos designers mais bem-sucedidos de sempre da Fórmula 1 e está associado a sucessos que, lá está, são incontornáveis nesta categoria. Se nós pensarmos com Flávio Briatore, Ross Brown, como diretor técnico, vence 2 títulos de pilotos e um de construtores com Schumacher, num carro associado a uma produtora de roupa e que à partida não seria um candidato ao título nesses 2 anos, com brilhantes performances de Schumacher, mas com um monolugar, especialmente no ano em que ganhou o campeonato de construtores, também ele muito competente. E está associado incontornavelmente aos 5 campeonatos que a Ferrari conseguiu vencer de construtores, portanto 6 campeonatos de construtores, peço desculpa, e 5 campeonatos de pilotos, portanto está associado a todos estes sucessos e é um ativo de peso no âmbito da Fórmula 1 e reconhecido por todos. Nick Frey é apontado também como CEO da equipe e veremos mais à frente neste podcast que esta combinação será extremamente importante para levar o projeto da Brown à frente. No fundo, mantém-se as personagens do costume que estão associadas ao insucesso de outrora. Loic Bigois como líder do departamento de aerodinâmica e que, portanto, mostra que a Honda está comprometida com o mesmo projeto de carro e que, no fundo, os resultados mostram que realmente não foi muito diferente. Mantém-se a Dream Heart como patrocinador gratuito principal, mantém-se alguns patrocínios esporádicos da Bridgestone, produtora de pneus de altura, da Bridgestone e também da Ray-Ban. No fundo, é um carro extremamente limitado e com performances medíocres. Dificuldades de condução referidas por Jason Button logo nos testes pré-época em Jerez. No fundo, uma mudança, e isso aí foi extremamente importante também para a época da Brown em 2009, uma mudança rápida do desenvolvimento do monolugar para 2009. Ross Brown anuncia desde abril, logo no início da temporada, que o foco da Honda não seria 2008, seria 2009. Que 2008 seria um ano questionável e até perdido do ponto de vista da performance competitiva e que esperariam por 2009 para uma mudança geral e significativa das regulações para que se construísse um monolugar competente. No fundo, o que há para dizer sobre 2008 é muito parecido ao que há para dizer sobre 2007, à exceção de que desta vez ambos os pilotos pontuaram, mas a equipa ainda assim ficou pior classificada do que teria ficado em 2008. Ficou em 9º, Button ficou em 18º desta vez, Barrichello em 14º, com 13 e 11 pontos respectivamente. É a primeira época e a única que Barrichello irá vencer Button como companheiro de equipa. E no fundo, ainda que tenha havido algumas mudanças na asa dianteira e traseira para essa época, a época foi, sob todos os parâmetros, mal conseguida. Não foi uma época concretizada. O Barrichello consegue um pódio fantástico, com uma estratégia fantástica de pneus em 2008 na Grã-Bretanha, portanto uma corrida à chuva e bastante atribulada, em que Barrichello para extreme wets antes de toda a gente e com isso consegue beneficiar, mas lá está, é um maiden podium, no sentido em que o carro em condições normais não era nada competitivo e é um pódio que marca no fundo a exceção que confirma a regra. É uma estratégia brilhante, é um risco controlado que a Honda toma e que portanto leva ao pódio a Barrichello, um pódio que se torna o 4º pódio da Honda e o único nessa época, num carro, como eu já disse, um carro pouquíssimo competitivo e que mantém os problemas de outrora. A fiabilidade, as estratégias dos pitstops, que à exceção da Grã-Bretanha mantêm-se ineficazes, e a falta de competitividade do monolugar em si, tanto em qualificação como em corrida. Em dezembro de 2008, no contexto da crise financeira global, a Honda anuncia a sua saída imediata da Fórmula 1. Esta notícia é recebida como um choque em toda a comunidade, na medida em que, mesmo tendo em conta a crise financeira global, a saída de escuderias não se antecipava de forma tão célere. A Honda reage e, tendo em conta os danos que teve ao seu negócio principal, nas palavras do seu CEO, tendo em conta os danos que teve ao nível da venda de carros tanto na Europa como nos Estados Unidos, que se suspeita que foi mais de 30% durante essa época,
a Honda protege a sua atividade principal e, portanto, abandona a Fórmula 1 de forma definitiva entre 2008, tanto no seu departamento de produção e fornecimento de motores, como no seu departamento de produção de monolugares e da sua equipa própria. Portanto, em dezembro de 2008, esta saída marca um ponto muito difícil para a escuderia de Brackley, que, já não sendo a Honda, teria que arranjar um comprador para que se mantivesse vivo e conseguisse participar na época de 2009. A Honda, anunciando a sua saída, anuncia também o seu processo de venda e no fundo, marca um limite com Brown e Fry de 1 mês para conseguir chegar a um acordo com o investidor que conseguisse assegurar os custos de fornecimento de uma época, que, segundo auditores externos e segundo Brown e Fry no seu livro Survive, Drive, Win, excediam os $100 milhões. As propostas recebidas foram várias e, segundo Fry, foram até mais de 30, desde empresários gregos envolvidos em escândalos de venda de títulos nobiliárquicos falsos e de fraude no mercado imobiliário inglês, depois posteriormente condenados a 7 anos de prisão, no caso do Sr. Stefan Kollakis, até donos de clubes de futebol da 2ª divisão inglesa, como Marcus Evans, dono do Ipswich Town, até donos de equipas também de Fórmula 1, a Spiker, por exemplo, equipa do mítico Marcus Willencock, que apenas participou numa corrida, apenas conduziu 6 voltas e dessas 6 liderou em 3. Essa é uma história para outro podcast. A proposta mais séria, segundo Fry, foi a proposta de Richard Benson, dono do gigante holding da Virgin, com atividade principalmente no âmbito da aviação, e que demonstrou, segundo as palavras do CEO da Honda, que depois seria CEO da Brown, interesse bastante acentuado na escuderia. No fundo, a proposta acaba por não avançar para a frente por detalhes técnicos e pela incapacidade de Richard Benson de se comprometer no início de uma crise financeira global que ainda não se teria noção do precedente e do impacto que iria ter. Benson não se mostra satisfeito com a necessidade de colocar um valor tão elevado para a sobrevivência e para a gestão da equipe e, portanto, abandona o projeto, acabando depois por ser um dos principais, um dos primeiros patrocinadores desta equipa, posteriormente, e quando a equipa já estava formada como Brown. Logo a partir do Grande Prémio da Austrália, a Virgin é um dos principais patrocinadores, torna-se main sponsor e, apesar de não ter no fundo uma imagem muito marcante dentro do carro da Brown, que era um carro que teve muita dificuldade em encontrar patrocinadores, a Virgin mostra o seu comprometimento com um projeto na Fórmula 1 e acaba por, no momento em que a crise financeira estava já mais apaziguada, não cá em Portugal, mas no geral, em 2011, acaba por comprar uma equipa, ela própria, de Fórmula 1. No fundo, à falta de propostas que existiam naquela circunstância, Brown e Fry acabam por avançar para o projeto sozinhos e falando com o CEO da Honda, acabam por negociar uma verba concedida pela Honda de 90 milhões, que seria o custo, 90 milhões de libras, que seria o custo que a Honda teria para fechar a escuderia definitivamente. Tendo em conta que necessitaria de utilizar esta verba, a Honda oferece a fundo perdido esta verba ao consórcio Brown e Fry. Eles próprios também investem parte do seu capital, portanto, pessoal, e comprando a equipa por uma libra esterlina, acabam por tomar todos os seus passivos e acabam por resolver o problema. E a 5 de março de 2009, após uma reunião com a Honda a 23 de fevereiro para oficializar a compra da Honda e com a aprovação da Honda em si, que com uma ética de trabalho notável e referida também por Fry no seu livro, quer garantir que a escuderia não fica na mão de alguém que não seja responsável totalmente por ela. Nesse sentido, acaba por aprovar e a escuderia acaba por ser anunciada com o nome de Brown GP a 5 de março de 2009. Com um orçamento mínimo de 100 milhões, a Brown aproveita o grande financiamento da Honda e os custos que teria, em caso contrário, para fechar a empresa. E no fundo apresenta-se apenas escassas 3 semanas do início da temporada e do Grande Prémio Inaugural, a 29 de março, em Melbourne. E apenas uma semana dos últimos testes de pré-época. Na altura, os testes de pré-época estavam divididos em 3 e, portanto, a Brown teria já falhado os 2 primeiros em Jerez. Participaria agora no último em Montmeló, que ainda hoje existe, e que é um dos testes mais importantes, na medida em que Montmeló, e isso também pode ser tema de um próximo podcast, é um circuito muito conhecido pela sua versatilidade. E, no fundo,
por ser um circuito extremamente completo. Aproveita as curvas de alta velocidade, curvas de baixa e retas. Portanto, é um circuito extremamente importante para testar o carro em várias vertentes e no fundo é um bom indicador sobre realmente a real validade do carro para essa época. A Brown apresenta, portanto, o seu monolugar, o BGP 001, que seria o RA 109. O carro acaba por, no fundo, levantar muitos olhos no paddock, na medida em que é um carro que se apresenta extremamente veloz. Portanto, durante os 3 dias de treino livre em Montmeló, acaba por vencer os treinos com mais de um segundo avanço do segundo classificado. Portanto, do classificado fora da Brown. Portanto, o primeiro e o segundo acabam por ser pilotos da Brown e o terceiro classificado acaba por ser Timo Glock. Nesse contexto, a Brown apresenta um carro que muitos suspeitaram que estaria fora dos regulamentos dada a sua velocidade. Jason Button comenta de forma discreta na mídia que é um carro extremamente fácil de conduzir e que é um carro que Jason Button nem sequer levou ao limite. E o carro acaba por levantar muitas questões acerca da sua velocidade por vários princípios básicos e essenciais que o tornam muito veloz. As suas linhas aerodinâmicas eficazes, nomeadamente é importante ressalvar a asa dianteira do carro, que aplica com muita capacidade um conceito que se denomina de outwash, na medida em que a construção da asa dianteira permite o afastamento do ar sujo para fora do monolugar, o que significa que este não interfere com o ar limpo a ser recebido, por exemplo, pela asa traseira. Estas linhas aerodinâmicas eficazes, conjugadas pela opção por um motor Mercedes. Durante várias semanas, a Brown esteve na dúvida sobre que motor é que deveria ser utilizado. A Brown acaba por escolher o motor Mercedes em detrimento do motor Ferrari, com o qual também teve negociações, por várias razões. A primeira, pela relação entre Nick Fry, Ross Brown e a escuderia Ferrari. De notar que Ross Brown foi um trabalhador da Ferrari, não saiu nas melhores circunstâncias e, portanto, Brown principalmente teria muito medo que, se o carro da Brown fosse tão competitivo como a dupla Nick Fry esperava, a dupla Nick Fry e Ross Brown esperavam, seria um monolugar muito competitivo e, portanto, haveria problemas ao nível da noção de que, eventualmente, se pudesse ficar à frente do carro da escuderia, que isso traria problemas tanto para a marca da Ferrari como para a relação que existe entre comprador de motor e fornecedor. Para evitar este tipo de problemas, e tendo em conta que a Mercedes ainda não tinha uma companhia como tem hoje, uma companhia de fábrica, a Brown acaba por escolher o motor Mercedes, um motor que prima pela sua dirigibilidade e pela sua potência grande. Nick Fry comenta no seu livro que, com certeza, se tivesse utilizado um motor Honda, este não seria um motor adequado e provavelmente teria custado a vitória no campeonato de construtores e de pilotos dessa época. Há também a opção pela não utilização do KERS. O KERS era um sistema muito recente, um sistema de recuperação de energia cinética, que, portanto, poderia ser aplicada durante 6 segundos ao monolugar para lhe dar mais potência a desejo do piloto e nas circunstâncias que o piloto quisesse. Este sistema acaba por ser a decisão acertada, a não utilização deste sistema acaba por ser a decisão acertada na medida em que era um sistema extremamente difícil de acertar e era um sistema com que muitas equipas se viram muito aflitas para equilibrar o balanço em termos de peso do monolugar e no fundo, balancear o que eram os custos de ter o sistema, tanto em termos monetários como em termos de performance do monolugar, em comparação com os seus benefícios. Era ainda um sistema muito arcaico e muito rudimentar e, portanto, a Brown tomou a decisão acertada em não o aplicar, portanto, naquele contexto. A Brown acaba por não usar o KERS e isso acaba por se tornar, à distância, a decisão acertada. Mas, principalmente, a Brown torna-se mediática pela existência do difusor duplo. O difusor duplo é um mecanismo inteligente que permite, no fundo, a reconstrução da parte traseira para fugir a uma regra que tinha como intenção a reduzir o nível de downforce dos monolugares e, portanto, colocar menos pressão sobre os pneus, tendo em conta que o escândalo de 2005 não tinha deixado a Michelin, concretamente, e em todo o caso, a ideia dos pneus de não se esforçarem ao máximo e de haver um certo equilíbrio entre o nível de esforço dos pneus e, portanto, a sua capacidade enquanto, portanto, compostos para serem utilizados nos monolugares. O difusor duplo é uma técnica utilizada e, no fundo, é uma peça, um conceito
que é utilizado para contornar a ideia da redução de downforce. No fundo, aplica uma peça de carbono na parte traseira do carro, o que significa que o carro, com a utilização de 2 peças de carbono ao invés de uma, consegue, no fundo, projetar para si um fluxo de ar muito maior e consegue ter um efeito de sucção muito maior na parte traseira do carro, o que significava que teria muito mais impacto ao nível do downforce e, portanto, ao nível do seu desempenho entre as curvas. Era uma ideia legal, que depois a FIA veio a clarificar que seria legal, mas em todo modo era uma ideia muito polémica, na medida em que, segundo, por exemplo, Adrian Newey no seu livro How to Build a Car, era uma ideia que ia contra o espírito da regulação, na medida em que a regra em si estava desenvolvida para que não houvesse, portanto, carros com downforce de tal forma grande que pudessem pôr em causa a efetividade e, no fundo, os riscos para a segurança dos pneus. O carro acaba por utilizar este mecanismo que será alvo de grande controvérsia durante a época da Brown. É um mecanismo que inicialmente é utilizado também por Toyota e Williams, que o levam ao máximo. Toyota porque aproveita a ideia de um dos engenheiros que é transferido da Honda para a Toyota e acaba por lançar esta ideia. Williams simplesmente, e nas palavras de Sam Michael, por uma coincidência, em que no fundo teve exatamente a mesma ideia que a Brown. No fundo, resumindo, este é o principal ponto de discórdia e o principal ponto de ganho de performance da Brown. A Brown aproveita a sua capacidade no difusor para extrair o máximo de downforce e, aliás, Ross Brown leva até um projeto, portanto, como presidente do grupo técnico da Fórmula 1, leva até um projeto ao consórcio técnico dos vários team principals para ainda reduzir mais a capacidade dos difusores, para que estes conseguissem gerar menos downforce e para que eventualmente a sua invenção com o difusor duplo fosse bem sucedida. Este projeto não é aceito, mas o political recess em que entra a Comissão Técnica antes de 2009 impede a mudança nos regulamentos, impede mudanças posteriores nos regulamentos para essa época. Permite que Ross Brown proteja, no fundo, a sua brecha no regulamento, como fez e como apareceu, portanto, em grande forma, logo na primeira corrida do campeonato. No fundo, o difusor duplo é um mecanismo depois copiado posteriormente por todos aqueles que tivessem capacidade para o fazer. Principalmente a Red Bull, que o copiou logo, portanto, no GP do Mónaco, e apresentou logo o seu difusor duplo no GP do Mónaco, e que, nas palavras de Adrian Newey, não ficou nada satisfeita com esta brecha de Ross Brown. Adrian Newey, no seu livro How to Build a Car, afirma que, perentoriamente, não utilizaria qualquer tipo de vantagem destas, na medida em que sente que iria contra o regulamento. No entanto, e para o que a história pode contar, a Red Bull acabou por utilizar o difusor duplo e Adrian Newey acabou por ser mais brando naquilo que tinha dito inicialmente e disse que, já que todas as outras equipas estão a começar a fabricar os seus difusores duplos, não há razão nenhuma para que a Red Bull não o faça também. Portanto, a equipa, com todas estas linhas aerodinâmicas e com todo este monolugar que começou a ser desenvolvido desde o início de 2008, aparece como uma equipa extremamente competitiva para a primeira corrida da temporada. Faz a dobradinha na qualificação, Jason Button faz a sua primeira pole desde 2006 e no fundo, mesmo tendo em conta o arranque péssimo de Barrichello nessa corrida na Austrália, Barrichello, se nós nos lembrarmos, arranca em segundo na grelha, mas entra com o carro em stall e, portanto, para o carro no meio da grelha e perde logo 5 posições no arranque, entretanto bate em Kimi Raikkonen e fica mesmo fora do top 10, portanto consegue recuperar para segundo, uma prova do poderio da Brown nesse ano. No fundo, o carro entra extremamente forte e nas 8 primeiras corridas do campeonato, Jason Button leva 6 vitórias e o monolugar, portanto, associado a 4 dobradinhas. No Barrichello não consegue vencer nenhuma corrida, mas Button leva 4 poles, 6 vitórias e 4 dobradinhas, como eu disse. No fundo, o monolugar nas 8 primeiras corridas apresenta-se extremamente forte e a incapacidade dos rivais de copiarem em tempo útil, no fundo, os conceitos inteligentes de Ross Brown, nomeadamente no âmbito do difusor duplo, dão vantagem à Brown nesta primeira sequência do campeonato. No fundo, o carro da Brown mostra ter um ritmo extremamente competente, muita consistência ao nível dos pitstops e da estratégia, um problema que a equipa da Honda tinha e que a equipa da Brown GP, liderada por Ross Brown, que também tinha uma grande influência na estratégia, como nós vimos pelas conversações que tinha enquanto time principal da Ferrari.
No fundo, todos estes fatores conjugados, o excelente carro que a Brown conseguiu produzir nesse ano, a grande consistência ao nível dos pitstops e da estratégia, a incapacidade dos rivais de conseguir copiar efetivamente e rapidamente os conceitos que foram bem sucedidos com a Brown, nomeadamente o difusor duplo, e no fundo a extrema fiabilidade dos monolugares, que não está associado neste primeiro período a nenhum DNF mecânico, mostram que o carro, apoiado no seu motor Mercedes, que permitia que o carro tivesse grandes performances ao nível de corridas, com o maior foco em motor, e a sua grande aerodinâmica, que permitia que tivesse corridas muito bem sucedidas no âmbito de pistas que exigissem mais aerodinâmica, leva a um domínio avassalador deste carro durante a primeira parte da temporada. No fundo, há uma dobradinha no Mónaco, há uma dobradinha em Melbourne, na corrida inicial da temporada, algo que não acontecia desde 1954, uma equipa estreante de fazer uma dobradinha, e mesmo tendo em conta o protesto que houve por parte da Ferrari, um protesto que se arrastou pela justiça comum e pela justiça desportiva sobre a legalidade do difusor duplo no âmbito da FIA, que depois a FIA veio clarificar e apoiada na decisão dos tribunais de que esta peça, este conceito no fundo era legal, há uma grande disputa entre a Ferrari e o seu ex-team principal, Ross Brown. A relação entre a escuderia e Ross Brown já não era a melhor, e vem-se a arrastar pelos tribunais num show que acabou por ser triste tanto para a Ferrari como para a Fórmula 1, com insultos parte a parte, nomeadamente portanto, por parte da escuderia a Ross Brown, e no fundo por um insulto grande à FIA, que afirma nos tribunais o advogado do Branching Horse, da escuderia de Maranello, afirma que o tribunal tem que ajudar a FIA a salvar-se dela própria. No fundo, declarações que não são, se calhar, adequadas para uma escuderia com tanta história e com tanta importância na Fórmula 1. A segunda parte da temporada é uma segunda parte totalmente diferente. A falta de fundos que houve para desenvolver o carro nesse ano, conjugada com uma cópia dos conceitos que na segunda parte da temporada foi extremamente bem sucedida, lá está, eu referi há pouco que a Red Bull lançou o seu difusor duplo no Mónaco, e foi um conceito extremamente bem aplicado, extremamente bem sucedido para alguém que não tinha, não tinha ideia deste no início da temporada. No fundo, esta falta de fundos, conjugada com o desenvolvimento de equipas mais pujantes, como a McLaren, a Ferrari e até a própria Red Bull, leva a uma segunda parte da temporada muito mais conturbada, apenas com 2 vitórias de Barrichello e uma dobradinha em Itália, em Monza, 1-2 em Monza, e 2 vitórias de Barrichello no Grande Prémio da Europa e no Grande Prémio da Itália. É uma vertente da época muito mais complicada para a Brown, mas que beneficia muito da experiência e da consistência do seu primeiro piloto, Jason Button, que apesar de não ser primeiro piloto de forma oficial, mostrava um desempenho bastante mais competente que Barrichello, e portanto conseguiu gerir a vantagem que acumulou durante a primeira parte da temporada com as suas 6 vitórias, conseguiu geri-la de forma adequada, pontuando constantemente e conseguindo um pódio em Abu Dhabi, que no fundo, apesar de já ter o campeonato vencido nessa altura, mostra que o piloto, mesmo perante a adversidade de não ter um carro tão competitivo durante a segunda parte da época, conseguiu ser bastante capaz neste período. No fundo, a Brown marca aqui o seu legado. É campeã de construtores, portanto no Brasil é campeã de pilotos, com Jason Button. Barrichello acaba em terceiro, 8 vitórias num campeonato de 17 corridas, a única escuderia em que apenas numa época conseguiu ser campeã, e portanto, como sabemos pela história, não competiu mais na medida em que acabou por ser adquirida pela Mercedes. Mostra aqui o tal conto de fadas que eu falava no início deste podcast. Uma equipa sem verbas, uma equipa que resultava no fundo da Honda e da incapacidade da Honda de manter a sua equipa de Fórmula 1, acaba numa equipa que, mesmo tendo em conta todas as suas dificuldades a nível financeiro, bate rivais com muito mais capital e com muito mais orçamento, como a Ferrari, a McLaren e a Red Bull principalmente. No fundo, com a falta de patrocinadores que eu também falava inicialmente, apenas patrocinada pela Virgin inicialmente, acaba por fechar contrato com a Aerie Lloyd, produtor de roupa britânico, e com a MIG Investments, e no fundo acaba por ir fechando negócios específicos em grandes prémios específicos. Portanto, com o Brasil fecha com a Petropolis, mas em Silverstone fecha também com uma companhia específica, mas no fundo esta falta de patrocinadores vem a pesar muito nas verbas existentes para conseguir concluir o campeonato e manter o desenvolvimento do monolugar. Depois desta época muito bem sucedida, e apenas 8 meses depois,
a Brown acaba por ser vendida, a escuderia acaba por ser vendida à Daimler, portanto, ia dar origem à escuderia que hoje é a escuderia da Mercedes, também ela bem sucedida a partir de 2014 e a partir da introdução da era híbrida. No fundo, apenas 8 meses envolvidos, uma companhia que era considerada um ativo tóxico e que não motivava o investimento de nenhum parceiro, portanto, importante. Eventualmente houve conversas preliminares com a Virgin e depois, vista a potência do monolugar nos testes de pré-época em Barcelona, houve também conversas com Bernie Ecclestone, mas estas nunca avançaram. Uma equipa que era um ativo tóxico, 8 meses envolvidos, passa a ser uma equipa extremamente importante na Fórmula 1, com instalações de topo, um túnel de vento que Nick Fry faz questão de mencionar que é um túnel de vento fortíssimo, e no fundo, no geral, uma equipa que renasce das cinzas como a Fênix e portanto, que se torna uma equipa extremamente importante e que, lá está, vendida depois à Mercedes, portanto, por 110 milhões de libras por 75,1% do capital, vendida com o auxílio do Fundo de Investimentos dos Emirados Árabes Unidos, o Abar Investments, e no fundo este holding que tem a Mercedes, a Daimler, consegue também construir, não durante a época de 2010 a 2014, portanto, essa época assim associada a uma série de regulações efetuadas para cortar custos em que a Red Bull consegue se ingrar também com um engenheiro brilhante sob a pessoa da Adrian Newey, consegue se ingrar durante essa época e consegue aproveitar também ela uma brecha no âmbito do difusor, o chamado difusor soprado, mas isso fica para outro podcast. No fundo, 8 meses envolvidos, esta equipa renasceu como a Fênix das cinzas e, portanto, tornou-se uma equipa extremamente apetecível. Portanto, comprada pela Mercedes, entretanto, a parte das ações fica com Nick Fry e Ross Brown, que entretanto as vendem no final de 2013, em que Ross Brown se afasta, portanto, do projeto da Mercedes. A Mercedes essa que iria dominar a partir de 2014. Ross Brown afasta-se do projeto da Mercedes e vende, portanto, a sua parte das ações juntamente com Nick Fry. Ross Brown hoje em dia é líder do grupo técnico da Fórmula 1, portanto, e é ele a principal cara das regulações de 2022 que irão entrar em vigor no próximo ano, que seriam para entrar em vigor a partir do ano 2021, mas que em virtude da pandemia do Covid-19 não foi possível efetuar. E no fundo é a cara de um dos maiores contos de fadas, como eu dizia no início, de um dos maiores contos de fadas da Fórmula 1, na medida em que este é um projeto extremamente bem sucedido e é um projeto único e que dificilmente se voltará a repetir, na medida em que é muito complicado que uma equipa sem apoios externos, sem o apoio de um grande produtor e comercializador de automóveis, consegue se ingrar e consegue bater aos pontos rivais muito mais poderosos e com muito mais capital, como a Ferrari, até a própria Renault, que nesse ano tem uma época muito, muito fraca, com Nelson Piquet Jr. e com Fernando Alonso, portanto, que tem uma época extremamente fraca nessa, e depois, entretanto, Nelson Piquet Jr. até dá lugar a Romain Grosjean. Portanto, tem uma época muito fraca e que no fundo mostra esta capacidade de resiliência da Brown, que apesar de ter tido de despedir um terço dos seus funcionários, conseguiu se ingrar e conseguiu, no fundo, bater aos pontos alguns dos seus principais rivais. Esta é a história da Brown, num projeto em português, de forma detalhada e de forma densa. Já vamos com 43 minutos de podcast, de uma forma detalhada e, no fundo, de fãs para fãs de Fórmula 1, que queiram saber mais e que no fundo tenham acesso a esta informação em português. Uma lacuna que eu considero importante colmatar e que este podcast se propõe, dentro das suas possibilidades, e se propõe a tentar colmatar. Muito obrigado a todos por terem ouvido o podcast. Agradeço quaisquer tipo de sugestões e de novos projetos para o futuro nas nossas páginas de Instagram e de Twitter. Até lá, tenho a agradecer e no fundo tenho a pedir que sejam feitas sugestões para próximas temáticas. Espero que tenham gostado e espero que tenha sido um podcast interessante do ponto de vista do ouvinte, para ficar a conhecer mais sobre a Fórmula 1 e sobre as suas vicissitudes e sobre alguns dos seus momentos mais icónicos. Muito obrigado a todos.